Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais uma live aqui ao vivo, aqui da Clínica Neuroavaliação. Quem vos fala é o Dr. Pedro Donizete, eu sou psicólogo e neuropsicólogo clínico. Nós estamos aqui localizados no bairro da Moca, na Avenida Paz de Barros, 598, né? Estamos aqui hoje com um tema com o Dr. Guilherme, que já vou anunciar o Dr. Guilherme. O tema hoje é transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas, tá? Hoje nós temos um convidado muito especial. Além de ser especial, eu tive o privilégio de conhecê-lo lá no GREA, né, no departamento do GREA, lá no Instituto de Psiquiatria da Universidade da USP, do HC. E o Dr. Guilherme Trevisan estará conosco aqui e ele vai comentar um pouco, né, sobre o que é transtorno relacionado ao uso de álcool e outras drogas. É um tema muito legal, bastante excitante e ele tem muita experiência com esse assunto, tá? Antes de anunciar o Dr. Guilherme, eu gostaria de fazer um mini currículo dele, tá bom? Para que você possa conhecer o doutor. Dr. Guilherme Trevisan, ele é médico formado pela PUC de São Paulo, ele é psiquiatra com residência médica pela Faculdade de Medicina do ABC, ele é preceptor no GREA, né, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Também ele é médico do Núcleo de Álcool e Drogas do Hospital Sírio-Libanês e também ele faz parte da equipe técnica do Programa de Redenção da Prefeitura de São Paulo, tá? Eu gostaria de iniciar algumas perguntas com o Dr. Guilherme, né? Eu vou fazer algumas perguntas. Primeiro eu vou chamar ele aqui ao vivo agora. Estou dando aqui um tempinho para que possam entrar mais pessoas ao vivo, tá bom? Para poder participar. Lembrando que essa live será gravada, tá ok? Essa live será gravada. E já estou chamando o doutor. O doutor Guilherme aqui agora. Ele já me pediu aqui. Vamos ver se ele entra ao vivo com a gente aí. E voltando ao assunto aqui a respeito da nossa live, ela será gravada, né? E você também pode ter acesso. Tudo bem, doutor Guilherme Trevisan? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Ouço bem. Primeiramente, aí, agradecer ao convite, né? Participar dessa live, falar um pouco aí dos transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas, né? E também pela me forçar a modernização, né? De criar uma conta no Instagram. Nós, doutor. Participar. Nós, né? Dois. Eu estou aprendendo isso ainda, tá? Nós estamos avançando. A nossa geração não é a geração Y, né? Mas nós estamos aprendendo a geração X, Y e Z. Mas continue aí, doutor. Fica à vontade. Fica à vontade aí. Se você quer também falar algum recado, alguma coisa aí para a gente iniciar essa conversa nossa aqui? Vi que você já fez uma apresentação breve, né, sobre minha formação, né, então é isso. Agora eu acho que é falar um pouco mais das vivências clínicas, né, e um pouco mais da experiência clínica e poder passar isso para quem estiver assistindo aí, né. Então, agradecer também a quem estiver acompanhando. Eu vou iniciar algumas perguntas aí para o doutor, e com certeza vai aparecer algumas perguntas que a gente vai colocar aí geralmente na tela, mas você não se preocupa não, que eu vou selecionar algumas. E você que está nos vendo, ou ao vivo agora e também vai nos ver pela gravação, você pode mandar, caso tiver alguma dúvida, por e-mail também do doutor Guilherme, caso você tenha alguma dúvida, quiser bater um papo com ele depois, né, conversar um pouco mais sobre o assunto, ou até mesmo marcar uma consulta com ele, eu vou mandar agora o e-mail dele, é gtcorcas, G de gato, T de tatu, K de que bom, O de ovo, R de rato, K de que bom, A de amor e S de sapo, @gmail.com. É isso mesmo, doutor? Isso, é tá gtcortas@gmail.com, cortas com K. Ok. Sobrenome. Então, assim, caso você tenha alguma dúvida logo depois, algumas perguntas provavelmente que não vai dar para responder nessa live,
mas se você tiver algumas dúvidas, aí, algumas questões mais sobre o assunto propriamente dito, você pode mandar um e-mail para o doutor, ou caso você queira também, você pode ligar aqui no prefixo 11 3637 9900, que é aqui da nossa clínica Neuroavaliação, que a gente também pode encaminhar você para o doutor Guilherme Trevisan Cortas, tá bom? Doutor, a primeira pergunta aqui no Cicala é o seguinte: o que são os transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas? Em que ponto o consumo se torna problemático? Certo, obrigado pela pergunta, né? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental, assim, com relação aos transtornos, né? Quando que o uso de alguma substância, né, seja o álcool, alguma outra droga, como maconha, cocaína, isso se torna um problema, né? Assim, então, todo uso pode trazer algum risco, né? Assim, desde o primeiro contato, inerente à substância, né, a pessoa ter alguma reação adversa, né, com relação ao uso da substância, mas ela se torna um prejuízo, ela se torna um transtorno quando a pessoa tem prejuízos com relação ao uso, né? Então, por exemplo, no álcool, que é uma droga lícita e a mais conhecida, né? Quando que isso se tornaria um problema, né, de transtorno relacionado ao uso de álcool, né? Existe algumas situações do álcool ser bastante aceito, né, de ser consumido, né, em situações de celebração, em situações de festa, e isso não necessariamente é um problema, né? O problema é quando tem um uso muito frequente, ou quando tem um uso excessivo, ou quando a pessoa se coloca em situações de risco, né? Então, por exemplo, dirigir embriagado, ou beber em excesso, ter uma ressaca no dia seguinte, ter prejuízos no trabalho, ter prejuízos nos relacionamentos familiares, né, com amizades, né, ter prejuízos financeiros, enfim. É importante uma avaliação de como que é a relação da pessoa com o uso da substância, né? E o quanto isso traz de prejuízo, né, para a pessoa. Existem alguns critérios, né, para se fazer o diagnóstico, e isso vai depender da gravidade, né, assim, tanto do tempo de uso quanto da intensidade do uso. Às vezes a mesma quantidade... Dentro desse assunto, as pessoas perguntam, imagina, as pessoas perguntam muito assim, a quantidade de álcool, porque geralmente o pessoal, a pessoa que ela vai aí com o uso do álcool, porque é um uso aí que ele não é proibido, né? Ele é lícito. E é muito comum as pessoas abusarem uma vez, duas vezes. Qual que é mais ou menos a hora que a pessoa fala assim, puxa, eu preciso de ajuda? Porque quando fala em transtorno relacionado ao álcool, é muito difícil a pessoa ela aceitar que ela precisa de ajuda. A gente vê muito isso. Como é que é isso, doutor, na prática? Assim, pela Organização Mundial de Saúde, não existe uma quantidade considerada segura, né? Existe, assim, o beber em excesso, né? Existe uma definição que é o beber pesado episódico, né? Que é beber em binge, assim, que é um padrão de consumo que aumenta muito as chances de desenvolver um padrão de dependência, um padrão mais abusivo, né? O beber em binge seria 4 doses de álcool para as mulheres e 5 doses de álcool para os homens, né? Lembrando que a dose, né, a dose padrão seria em torno de 40 ml de destilado, de 350 ml de cerveja ou de chopp, né, uma latinha, ou 110 ml de vinho, uma taça não cheia, né, uns 3 dedos mais ou menos da taça. Então, o beber em excesso, né, isso tem maior chances de prejuízos, né, então de fazer sexo desprotegido, de se envolver em acidentes, de se envolver em brigas, de ter apagões de memória, ter blackouts de memória, né. Um episódio isolado disso não necessariamente configura um transtorno, né? O que vai definir o transtorno não é nem a frequência, né, que faz uso, se a pessoa faz uso todo dia,
e nem a quantidade. Então, tomou mais que 5 doses, tem um problema? Não necessariamente. Às vezes a pessoa se excedeu num determinado dia e não teve nenhum prejuízo maior, e isso não necessariamente é um transtorno. O transtorno vai ser quando isso se torna frequente, isso se torna periódico, e a pessoa perde o controle da situação. Né? Então, ela se torna escrava da bebida, ou se torna escrava de alguma outra droga. Né? Então, que já se caracterizariam os critérios para dependência. Né? Os principais deles são a tolerância, né? Então precisar de doses cada vez maiores para atingir aquele efeito, e sintomas de abstinência. Né? Então, cessando o uso, interrompendo o uso, a pessoa vai ficar mais irritada, vai ficar com insônia, vai ficar, às vezes, com tremores. Então, são sintomas que o organismo está sentindo falta, né, da substância. Existem outros critérios também, né, da dependência, né, como gastar mais tempo ou gastar mais dinheiro para conseguir a substância. Então, a vida da pessoa começa a girar em torno da busca e do consumo. Né? Então, a pessoa gasta cada vez mais tempo com relação a isso, vai abrindo mão da vida social, então vai deixando de conviver com os amigos. Se a pessoa tem uma vida religiosa, vai deixando de frequentar aquele meio para beber, vai deixando de sair com os amigos que não bebem ou que não usam drogas para conviver mais com aqueles que consomem, vai abrindo mão da família em torno do consumo. Então, enfim, muda o foco da vida da pessoa, né? Aí sim que se caracteriza um transtorno, né? E muitas vezes a pessoa nega o problema, né? Assim, a negação faz parte da doença. Então, muitas vezes é a família que acaba levando o paciente, né? Seja o filho, seja a esposa ou o marido, né? Que percebem que a pessoa está cada vez num consumo mais intenso, está perdendo o controle, e a partir daí leva para o tratamento. Tá. Uma outra pergunta que geralmente as pessoas fazem muito, uma pergunta assim muito comum, né? A pessoa, ela bebe para esquecer, né? Às vezes está lá com uma série de prejuízos financeiros, às vezes tem uma questão aí de uma questão conjugal, e aí ela começa a buscar o uso de álcool e outras drogas, né? A que ponto isso se torna uma questão de transtorno em relação de busca de ajuda, né? Ou seja, em que momento procurar ajuda e quais os tipos de tratamento que existem, né? Assim, acho que é importante procurar ajuda toda vez que se detecta que a pessoa está tendo problemas por conta do consumo, né? Seja do álcool, maconha, ou enfim, qualquer substância, né? E assim, que tipo de ajuda buscar, né? Assim, acho que é importante uma avaliação inicial, né? Muitas vezes pode ser o clínico, pode ser o psicólogo, pode ser o geriatra, depende da idade, mas enfim, quem for a pessoa mais acessível e que vai fazer uma avaliação inicial, né? Nos casos mais graves é importante tratar com um especialista, né? E que tipo de tratamento, né, que é mais efetivo, né, para esses tipos de transtornos? Normalmente é uma somatória de tratamentos, né? O tratamento com a equipe multidisciplinar. Então vai ter o tratamento com o médico, né, que vai fazer uma avaliação, vai fazer o diagnóstico, vai avaliar se tem alguma comorbidade clínica, né? Por exemplo, o consumo de álcool está relacionado a mais de 200 doenças, né? Como a cirrose hepática, pancreatite alcoólica. Agora nós estamos no mês de outubro, né? Então também tem influência sobre o câncer de mama, enfim, gastrites, problemas neurológicos, né? Então tem uma série de condições clínicas que estão associadas e precisam ser investigadas. Né? Existe tratamento medicamentoso, né, para controlar sintomas de abstinência, para controlar a fissura, para diminuir a vontade do consumo da substância. Então, tem assim, o tratamento médico, né? Além disso, também é importante o acompanhamento psicológico, né? Então,
ver as questões emocionais da pessoa, ver o porquê que levou ao consumo, né? Muitas vezes a terapia familiar também é necessária, porque, como você citou, às vezes a pessoa usa o álcool ou alguma outra droga, né, como uma válvula de escape para uma situação conjugal complicada, ou às vezes para um problema de família que está difícil de lidar, ou para a situação de estresse no trabalho. Então, muitas vezes, a terapia familiar também é necessária, né? A avaliação neuropsicológica também é muito importante para avaliar os prejuízos, né, na área da cognição. Então, muitas vezes está relacionados com prejuízo de memória, com prejuízo de atenção, com, às vezes, alguma questão de personalidade, né? Então, uma avaliação mais aprofundada da personalidade da pessoa também ajuda em montar um tratamento mais personalizado. Dependendo do... Também a avaliação neuropsicológica também é importante para pensar numa reabilitação, né, também, né, de estimular a memória, de estimular a atenção. Isso também vai trazer benefícios para o tratamento. Além disso, a atividade física, né, então um personal trainer, fazer um exercício, isso também vai ajudar a lidar com a questão do uso problemático, né, de substâncias. Se tiver alguma incapacidade, terapia ocupacional, enfim. É importante fazer uma avaliação detalhada, aprofundada, ver quais áreas que a pessoa está deficiente e propor um tratamento individualizado. Não tem uma receita de bolo, uma receita única para todo mundo, né? Não tem um tratamento que é igual. Doutor, tem alguma relação em transtornos da infância, como TDAH, do tipo impulsivo, crianças geralmente com transtorno do neurodesenvolvimento aí, que vai crescendo e geralmente passa desapercebido pela família, e tem aquela questão da impulsividade? É muito comum acontecer dessa pessoa, quando está no episódio aí de adolescência para a idade adulta, ela pode ter algum tipo de comorbidade em relação ao álcool também? Pode, assim, com relação ao álcool e a outras drogas, né, tem o que veio antes, né, é um problema que a pessoa já tinha, e a partir daí ela foi buscar o uso de alguma substância, ou ela começou a usar a substância e acabou tendo problema depois. Existem os dois caminhos, né? Muitas vezes, né, o consumo de álcool, de outras drogas, vem numa tentativa da pessoa se automedicar, né? Então, seja a pessoa está muito ansiosa e acaba usando álcool na tentativa de um ansiolítico, né? Ou, como no caso de déficit de atenção e hiperatividade, usar algum estimulante, né, para tentar corrigir aquele déficit de atenção. Então, muitas vezes, buscar uso de anfetaminas, uso de cocaína, né, e a partir daí desenvolver um transtorno. Ou uma pessoa que está deprimida e começa a usar alguma droga como uma tentativa de sair daquele sofrimento, né, mas acaba desenvolvendo algum transtorno. Então, essa é uma via, né, a pessoa já tem uma condição de base e acaba usando a substância como uma válvula de escape, e tem o contrário também, né, a pessoa que é saudável e por N razões começou a fazer o consumo da substância, e isso interfere, né, na regulação do sistema nervoso central, e aí vai desenvolver, seja, por exemplo, o álcool é uma substância depressora do sistema nervoso central, né, então o uso prolongado, o uso contínuo, aumenta as chances de desenvolver depressão, transtornos ansiosos, enfim, outras comorbidades psiquiátricas, né? E, por exemplo, o uso de outras drogas, né? A cocaína ou o crack também vão interferir com isso, né? Assim, da pessoa também possivelmente desenvolver algum transtorno psiquiátrico associado. Doutor, uma outra pergunta que não se cala, isso geralmente a gente escuta muito aí no senso comum, o pessoal comenta muito, diz que a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Isso é verdade? Existem várias portas de entrada. O álcool também pode ser considerado uma porta de entrada, o tabaco também pode ser considerado uma porta de entrada, né, que são as drogas de experimentação mais precoces.
mas normalmente tende a uma progressão, né? Então a maconha, sendo uma droga ilícita, seria a de uso mais frequente, né? Isso não é uma regra, né? Não quer dizer que toda pessoa que vai ter contato com a maconha vá progredir para outras drogas, como a cocaína ou como o crack, e nem todas as pessoas que usam essas drogas mais, assim, a cocaína ou crack, passaram pela maconha, né? Às vezes a pessoa pode começar direto com uma droga, mas sim, existe uma tendência a uma progressão, né? Então, por aqueles efeitos de tolerância que eu comentei, né? Então, a pessoa usando a substância psicoativa, com o uso frequente, deixa de ter o mesmo efeito que tinha antes. Então, ela busca doses maiores e também busca experimentar outras drogas, né? Isso também tem a ver com traços de personalidade, né? Que é chamado de sensation seekers, né? Da pessoa ter as pessoas que têm dependência química tendem a buscar novas emoções mais do que a maioria das pessoas, né? Então elas tendem a experimentar mais drogas e com isso também acabar tendo um uso mais abusivo e ter algum transtorno relacionado ao uso de outras drogas. Tá. Uma pergunta de uma participante. Dando uma volta mais ampla, mas... Não, mas legal. Tem uma pergunta de uma participante aqui, da Débora, né? A pergunta da nossa participante é assim: e esse óleo de maconha que as pessoas estão usando para tratamento tem algum efeito no sistema nervoso? Tem. Assim, existem vários óleos de maconha, né? Assim, eu acho que é importante ter essa distinção. Tem, por exemplo, o canabidiol puro, tem algumas apresentações que, além do canabidiol, tem o THC, tem várias apresentações e vários produtos que têm efeitos diferentes, né? Todos esses princípios ativos da cannabis, né, então esses extratos em óleo, eles vão atuar no sistema endocannabinoide. Né? Então, as apresentações diferentes vão ter diferentes ações no sistema endocannabinoide. Né? O canabidiol e o THC, eles têm efeitos antagônicos. Né? Por exemplo, o THC é o que daria o efeito psicoativo, né? O que dá o barato. Né, e ele também tem alguns riscos inerentes, né, como o aumento do risco de psicose. Enquanto, por outro lado, né, o canabidiol tem um efeito protetor com relação ao quadro de psicose. Né? Então, depende da proporção dos óleos e depende da apresentação, vai ter um determinado efeito. Então, por isso que é importante uma avaliação com um especialista e não fazer um uso por conta própria dessas apresentações, porque tem um risco. Né? Assim como qualquer medicação, né? Não deve se automedicar, né? Deve ter uma indicação precisa e uma dose precisa. Doutor, uma outra pergunta. O meu sobrinho está envolvido em raves, festas, ele tem apenas 16 anos. Já experimentou maconha e agora está em uso de cocaína. O que ele deve fazer? Ele deve buscar ajuda, buscar um especialista, ou ele deve ficar de castigo em casa? Essa é uma situação bastante delicada, né? Assim, o uso de substâncias psicoativas em jovens, né, aumenta muito o risco de ter prejuízos, né? Porque o sistema nervoso central ainda não está plenamente formado, né? O sistema nervoso central vai terminar o desenvolvimento em torno dos 20 até 25 anos. Então, é uma fase de muita vulnerabilidade, né? Então, é importante os pais terem um olhar atento e buscar orientação para lidar com essa questão do uso de substâncias, né? Possivelmente, um tratamento para ele, né? Outra pergunta, doutor. Atento. Meu filho foi diagnosticado por um especialista psiquiatra com TOD, transtorno opositor desafiador. Está com 17 anos e agora está usando maconha, já usou maconha, usando cocaína. E qual o procedimento? O que devemos fazer para ajudá-lo, sendo que ele não aceita absolutamente nenhum conselho? Assim, os transtornos de
de personalidade, né, e o transtorno desafiador opositor, aumentam a chance, né, do consumo de substâncias, né, e se esse paciente em questão tá tendo problemas com relação ao uso, é importante procurar levá-lo para ajuda, né? Então, mas se ele não está aceitando ajuda no momento, né, assim como, enfim, qualquer paciente que não esteja, é importante buscar uma orientação, né? Muitas vezes uma orientação familiar de como abordar e como levar o paciente na consulta. Seja procurar um médico particular ou o CAPS, né, mais próximo da residência, enfim, mas é importante levar a pessoa a iniciar um tratamento, né, e trabalhar essa questão do consumo de drogas. Doutor, nós já falamos essa pergunta, nós falamos sobre essa pergunta anteriormente, mas eu vou só reforçar novamente. Qual que é o ponto da ladeira abaixo? Ou seja, começa com o uso da substância recreativa, sendo ela maconha, depois passa para outro tipo de droga, né? E isso vai dando uma questão da recreação. E a pessoa, como é que ela, qual que é o caminho, né, de não ir para a ladeira abaixo? Buscar ajuda antes, deixar como está, os pais precisam ficar observando, principalmente jovens, marcar uma consulta com o senhor aí e tentar verificar melhor isso, ou buscar uma ajuda do CAPS. Qual que seria a sua orientação nesse momento para esse tipo de pai e mãe que está passando por uma dificuldade com um jovem de 15 a 18 anos? Com os pais, é importante, primeiro a questão do exemplo, né, assim, então é difícil também o pai ou a mãe, assim, observar e orientar com relação ao consumo se eles próprios apresentam, assim, difícil falar para o filho não beber se o pai ou a mãe bebem, assim, de maneira mais intensiva em casa, ou se consomem maconha em casa, e aí criticar o filho, né? Então, acho que é importante, assim, a questão do exemplo. Uma vez detectado, né, o uso problemático, né, e isso inclui o uso do menor de idade, né, porque o álcool é proibido para menor de 18 anos, né? Então todo o álcool pelo adolescente já é um uso problemático e requer uma avaliação e uma orientação, né? Pelo menos, né? Para evitar esse tipo de consumo. A pessoa tem, assim, o ponto de ladeira abaixo, né? Assim, considerando um maior de idade ou pessoas que não tenham problema com relação ao uso, quando tem prejuízos com relação ao consumo. Então, a pessoa perde o controle na quantidade, então ela planeja, vou tomar 2 taças de vinho no jantar, e aí bebe a garrafa inteira. Assim, a perda do controle, o consumo de gastar mais tempo, assim, eu vou ficar 1 hora no bar, aí vai e passa o dia inteiro. Então, assim, essa perda do controle e ter prejuízos são os principais pontos de que a pessoa está tendo problemas e está começando a ladeira abaixo, né? Então, esse escalonamento também, né, às vezes passar por alguma outra droga mais forte, também seria um ponto assim, de maior atenção, né, de alerta. Acho que deu para passar uma visão geral, assim, né? Tá. Uma outra pergunta de uma paciente aqui que está meio que desesperada. Doutor, meu filho está consumindo crack. Estamos desesperados. Por que somente agora descobrimos? Ele foi direto ao crack ou ele tinha experimentado outras drogas? Difícil descobrir, né? Assim, pela pergunta é difícil assim, responder, né? Teria que conhecer a pessoa, assim, ver o histórico dela. Mas, de fato, assim, o crack é uma droga de bastante risco, né, e de alto potencial de dependência.
né? E seria importante uma avaliação individualizada para pensar num tratamento, né? E estabelecer um tratamento. Tá, assim, dificilmente a pessoa vai conseguir sair dessa sozinho, né? Por conta própria, né? Sem um tratamento, sem uma orientação, sem um acompanhamento médico, psicológico, enfim, de uma equipe multidisciplinar. E quanto antes começar o tratamento, maior as chances de ter sucesso, né? Doutor Guilherme, uma outra pergunta agora que me surgiu, agora essa pergunta surgiu da minha cabeça. A internação, aquela internação compulsiva, que você tem que ir lá e internar o paciente, como acontece isso na prática diária do seu trabalho? Como é que é isso? Existem três tipos de internação, eu vou chegar lá, né? Uma, que é a mais valorizada, assim, que é a internação voluntária, né? Quando a pessoa reconhece que está com problemas e ela aceita e ela quer ser internada. Outra é a internação involuntária, né? Que seria para casos extremos, né? Então, casos que têm risco de suicídio, casos em que o paciente esteja muito agressivo, né, com risco de machucar alguém, ou quando tem uma exposição social muito grande, né, então está dilapidando o patrimônio, está se expondo muito, ou um risco à ordem pública. Então, assim, um risco que ele tem que ser avaliado por um médico, tem pedido da família e uma avaliação médica respaldando essa gravidade e essa necessidade de internar mesmo contra a vontade da pessoa, né? Isso tem que ser comunicado ao Ministério Público, né, num prazo curto de até 72 horas, assim. Então, é uma exceção, né, não é a regra, né, mas casos extremos pode-se lançar mão dessa internação. E a outra é a compulsória, que foi essa da pergunta, né, que aí ela assim, é a pedido de um juiz, né, então a família vai entrar com advogado, vai, assim, entrar com processo, e aí o juiz determina a internação, né, então aí Entendi. Tá, assim, mas o principal é a internação voluntária, né, então, para casos, assim, extremos, né, assim, hoje em dia existe uma preocupação muito grande com relação à internação ser o mais breve possível, né, evitar uma hospitalização prolongada, evitar uma institucionalização, e que o paciente esteja o mais próximo da vida cotidiana dele, assim, dele estar inserido na comunidade, dele manter os vínculos familiares. Então, a internação sempre são para casos mais graves, né, sempre se prioriza o tratamento ambulatorial, mas quando tem algum risco maior, aí sim é um procedimento muito importante, né, que pode salvar a vida da pessoa. Doutor, outra pergunta aqui de uma participante aqui, a Tatiana, ela está perguntando o seguinte: e sobre o consumo de álcool em crianças, quais os problemas que podem acarretar? E como lidar com essa questão? Assim, o consumo de álcool por crianças, né, ou por adolescentes é de muito risco, né, justamente por conta do sistema nervoso central da criança ainda não está totalmente desenvolvido, né, então um jovem que consome álcool, ele tem risco de desenvolver um padrão de dependência até 5 vezes maior do que um adulto, por exemplo. Então, quanto mais tarde ocorrer essa experimentação do álcool, melhor. Existe um levantamento do PENSE, né, mostrando que aqui no Brasil a idade média de experimentação é em torno de 12 anos e meio, mais ou menos, é muito cedo, né? Então é importante, assim, todos que têm contato com a criança, assim, primeiro fazer a prevenção, né, orientar, não consumir, alertar sobre os riscos do álcool, assim, a questão do exemplo, né, assim, de evitar incentivar a criança ou o adolescente a consumir o álcool. Então, o primeiro ponto é a prevenção,
mas tendo contato, é importante, assim, assim, proibir o álcool para menor de idade, né? Isso é lei, né? E se os pais estão tendo problema de lidar com isso, é importante procurar alguma ajuda profissional, né? Seja procurar um psiquiatra infantil, seja procurar o CAPS infanto-juvenil, mas é importante tratar e levar a sério isso, porque isso pode ter consequências muito graves para o desenvolvimento e para o futuro dessa criança, desse jovem. Tá? Uma outra questão que não foi perguntada, mas acho que tem a ver com o neurodesenvolvimento, a questão do uso de álcool com gestantes, né, que também é algo que vai trazer problema no desenvolvimento dessa criança muito precoce, né? Então, não existe nenhuma quantidade de álcool considerada segura, tanto na gestação quanto da amamentação, né? E o uso frequente do consumo de álcool na gestação pode desencadear transtornos no neurodesenvolvimento, né? Que seria a síndrome seja da criança já nascer com uma síndrome de abstinência, né? A síndrome alcoólica fetal, né? Então, vai ser uma criança que vai nascer mais irritada, que vai nascer mais chorosa, que vai ter mais dificuldade no aprendizado da linguagem, que vai ter dificuldades escolares, e depois, quando cresce, assim, são adolescentes, né? Que vão ser mais problemáticos, né? Que tem maior chance de se envolver com relações sexuais desprotegidas, né, de repetição, que tem maior chances de ficarem hospitalizadas, que tem maior chances de se envolver em problemas até de serem presas, assim, né, de se envolver em problemas de briga, enfim, então são crianças que vão ter um histórico escolar mais difícil, né, e de comportamento mais difícil também. Então, por isso que é muito importante evitar o uso de álcool na gestação, né, e na amamentação, para evitar interferência no desenvolvimento cerebral aí dos filhos, né? Doutor Guilherme, outra pergunta. Geralmente as pessoas acabam tendo esses questionamentos em relação a ter uma disposição, né, em drogas, ou ter aí tipo um gene, né? Que seria aí propriamente dito. Tem uns que experimenta o tipo de substância e não vicia. Outras pessoas experimentam e vicia. Existe alguma possibilidade de algum gene que aciona esse tipo de vício? Existe. Não tem um gene único, né? Na questão do álcool, são 32 genes que foram mapeados hoje em dia, que têm relação com o álcool, mas a expressão genética, ela não é determinante, não é porque o pai ou a mãe têm problemas com álcool, são dependentes do álcool, que o filho necessariamente vai ter. Normalmente, a carga genética influencia em mais ou menos 50% da chance de dependência. A outra metade vem do ambiente. Então, vem da idade de experimentação, vem do padrão de consumo. Então, quem bebe mais pesado tem mais chance de criar dependência. E tem o chamado perfil de baixa resposta ao álcool, né? Então, aquelas pessoas que bebem e não percebem o efeito, né, tem uma baixa resposta, então precisa beber muito para perceber que ficou bêbada. Então, essas pessoas que são chamadas fortes, né, na bebida, eles acabam se acostumando a beber em excesso, e isso aumenta a chance de dependência. Isso também é parecido com as outras substâncias, né? Existe uma predisposição genética, existe também os fatores ambientais que influenciam, né? Então, principalmente é o padrão de consumo, né? Então, a potência da droga usada, a frequência da droga usada e a relação com a droga. Então, usar como uma válvula de escape, usar como uma fuga dos problemas, isso aumenta a chance do padrão de dependência. Tá? Ok.
Pessoal, o pessoal que tem nos acompanhado aí na live, né? Inclusive, gostaria de agradecer a participação de todos. Hoje nós acabamos de receber aqui o Dr. Guilherme Trevisan, que ele é médico formado pela PUC de São Paulo, é psiquiatra com residência médica pela Faculdade de Medicina do ABC, é preceptor no GREA, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, onde nós nos conhecemos, médico do Núcleo de Álcool e Drogas do Hospital Sírio-Libanês e faz parte da equipe técnica do programa Redenção da Prefeitura de São Paulo. Doutor Guilherme, você gostaria de fazer as suas considerações finais? Fique à vontade. Tá, obrigado, mais uma vez obrigado pelo convite, né, e obrigado a você que está assistindo, está acompanhando a live. Eu tentei trazer assim, uma visão geral, né, sobre o que seriam os problemas relacionados aos transtornos relacionados ao uso de álcool e de outras drogas, né, então acho que eu deixo a mensagem final de que, na dúvida, é importante procurar ajuda e orientação, né? Então, provavelmente, se você tem uma dúvida, se você tem algum problema relacionado ao uso de álcool, de outras drogas, ou se algum familiar superar esses problemas, né? Então, acho que essa é a mensagem principal. Muito bem. Gente, muito obrigado por ter participado da live. Também quero agradecer a participação de todos, mandando um abraço aí para o doutor Davi Neves, né, que está participando também da nossa... Ele é psiquiatra, parceiro nosso aqui. Inclusive, doutor Davi, ó, não esquece, vamos fazer uma live também juntos aí, tá bom? É só marcar o dia. Muito obrigado de novo. Doutor Guilherme, os seus esclarecimentos, a participante aqui disse que foi muito boa e esclareceu muito as suas dúvidas. Gente, muito obrigado aí novamente. Obrigado aí por você ter participado da nossa... Ok, doutor? Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que essa live estará na Clínica Neuroavaliação. Essa live estará na Clínica Neuroavaliação. Você pode, a qualquer momento, passar essa live para os seus amigos, divulgar essa live que está gravado aqui na nossa clínica no Instagram. Lembrando também que essa live ela está gravada e será disponibilizada no YouTube, no nosso canal do YouTube, ok? Obrigado aí ao Dr. Guilherme, mais uma vez, obrigado a todos os participantes e tenham uma ótima tarde. Lembrando que aqui a Clínica Neuroavaliação, a cada 15 dias nós estamos fazendo live, tá bom? E vocês podem mandar as suas perguntas. Lembrando aí, finalizando, o e-mail novamente, que estão me perguntando, tá, doutor? O e-mail novamente do doutor Guilherme é G de gato, T de tatu, K de que bom, O de ovo e R de rato. K de que bom, A de amor e S de sapo. gtcorcas@gmail.com. Tudo de bom para vocês. Boa tarde, uma boa semana, doutor. Felicidades. Obrigado. Tchau, tchau, até logo. gente. Até logo. Tchau, tchau.